Então, esse último exercício é interessante. Eu gostaria de dar a minha contribuição, embora não exista um gabarito para esse problema que eu apresentei a vocês, mas é um problema recorrente em modelagem de processo. Para relembrar, eu coloquei a seguinte situação para vocês, né? Durante uma validação, opiniões divergentes entre especialistas de domínio e usuários de um processo, onde os especialistas de domínio descrevem normalmente como os processos deveriam ser, ou seja, de acordo com as regras de negócio, e os usuários descrevem como eles realmente ocorrem. E eu citei que o dono de processo seria um papel importante na resolução dessas divergências e o treinamento de usuários pode ser um caminho para diminuir os problemas. Bem, vocês devem imaginar que diferentes situações podem ocorrer. Primeiro, que nós podemos ter a figura do usuário que foi indevidamente treinado no processo e está executando o processo de forma errada. E é um momento até na modelagem de processo de se perceber isso, e aí eu sugeri aí o treinamento do usuário para diminuir esse problema de interpretação do processo e divergência com os especialistas de domínio. Por outro lado, já presenciei organizações onde especialistas de domínio não eram tão especialistas de domínio assim. Ou o processo era muito novo na organização e certas regras de negócio não estavam claramente definidas. Neste caso, talvez os usuários estejam mais próximos da verdade e é importante talvez usar um workshop, uma oficina, né, de pensamento conjunto sobre o processo, sempre estabelecendo a liderança, o tomador de decisão sobre o processo. Essa figura é importantíssima, que é o dono de um processo. É ele que deve dar a palavra final e a partir daí um processo fica estabelecido. Mas em alguns casos os usuários podem ter a razão pelo fato de regras do negócio não estarem muito claras e os especialistas de domínio às vezes não são tão especialistas assim. Bem, um passo importante na garantia da qualidade do modelo é relacionado com esse problema que eu apresentei a vocês, que é a qualidade pragmática. E os autores dão o nome de certificação para a maneira de avaliar a qualidade pragmática. A qualidade pragmática relaciona-se ao objetivo de construir um modelo de processo que apresente usabilidade. O desafio específico da avaliação dessa qualidade pragmática é avaliar de antemão o uso real de um modelo. Esse aspecto se concentra principalmente na maneira como as pessoas interagem com o modelo. Daí a importância de termos o usuário que participa das atividades modeladas. A verificação se o modelo de processo é de boa qualidade pragmática pode ser feita, por exemplo, avaliando a forma como o usuário entende o conteúdo deste modelo. Existem vários aspectos da usabilidade, como compreensão, manutenção e aprendizagem. A compreensibilidade se refere ao fato do quão fácil é ler um modelo de processo específico, o quão fica compreensível o que foi modelado. Já a capacidade de manutenção de um modelo refere-se à facilidade de eu aplicar mudanças, alterar esse modelo de processo. E a aprendizagem relaciona-se com o grau de quão bom um modelo de processo explica, ele ajuda a aprendizagem como um processo funciona na realidade. Existem várias características de um modelo que influenciam a usabilidade, incluindo seu tamanho, complexidade estrutural e layout gráfico. Perceba que há uma relação entre essas três características. Né? Quão maior for um modelo, provavelmente maior a sua complexidade estrutural. E
o seu layout torna-se mais denso, menos denso, mais fácil de ser estabelecido. A certificação pode ser realizada usando entrevistas ou o registro de experiências de usuários. Alternativamente, existem regras que se esforçam para fornecer usabilidade para um design, ou seja, regras de design sobre a estrutura de um modelo de processo. Existem duas verificações essenciais para compreensão, manutenção e aprendizado. O primeiro refere-se à consistência entre a estrutura visual e a estrutura lógica. As figuras a seguir mostram o mesmo fragmento do modelo de processo de atendimento de pedidos e vocês vão entender a importância dessa consistência entre estrutura visual e estrutura lógica. O modelo inicialmente desenhado assim tinha fluxos que se quebravam no meio do modelo, vocês podem perceber. Entre uma piscina ou outra, o fluxo se quebra, a construção do produto, que está em inglês ali, na piscina do meio, né, a última atividade, volta, perceba que parece voltar para um gateway para a confirmação do pedido. É um desenho que traz uma certa confusão. No visual parece que a atividade da piscina do meio ocorre depois. Um redesenho fica bem melhor a leitura, a compreensão desse modelo. Então percebam que apenas uma regra de desenho nos ajuda a tornar mais compreensível esse modelo. O segundo modelo é um retrabalho do primeiro em termos de layout. Se vocês voltarem nos slides, vão ver que nada mudou em termos de atividades e de ordem de fluxo. Apenas foi um redesenho. As posições dos elementos foram alteradas com o objetivo de melhorar essa consistência entre a estrutura visual e a estrutura lógica. Uma segunda verificação diz respeito a rótulos. Os nomes sejam significativos. É importante que as atividades e outros elementos tenham rótulos que sigam convenções de nomeação específicas. As diretrizes e convenções de modelagem são uma ferramenta importante para proteger a consistência e a integridade do modelo para iniciativas de modelagem com várias pessoas envolvidas. Objetivos de tais diretrizes e convenções são aumentar a legibilidade e a comparabilidade a fim de fazer uma análise eficiente de um modelo. Um documento de orientação normalmente abrange convenções de nomeação para processos, tarefas e eventos, convenções de modelagem para layout e uso de tarefas, eventos, de raias, piscinas e uma restrição do conjunto de elementos. As convenções de nomenclatura geralmente recomendam ou aplicam o estilo verbo-objeto para rotular atividades e estilos adequados para outros elementos. Falaremos de uma convenção, um conjunto de diretrizes, melhor dizendo, publicado recentemente. Ele foi denominado de 7 diretrizes de modelagem de processos, ou 7PMG. A análise de conjuntos de vários modelos de processo por vários pesquisadores ajudou a identificar muitos erros sintáticos, bem como estruturas complexas que inibiram sua interpretação. As diretrizes que fazem parte do 7PMG são úteis para nos orientar na mitigação de tais problemas. O artigo que publicou este modelo foi um artigo de 2010, que eu estou colocando a referência aqui no slide para vocês. Vamos às 7 diretrizes. A primeira diretriz, G1, diz o seguinte: use o menor número possível de elementos no modelo. Por quê? O tamanho de um modelo tem efeitos indesejáveis na compreensão do modelo de processo e na probabilidade de erros sintáticos. Os estudos mostraram que modelos maiores tendem a ser mais difíceis de entender
e tem uma taxa de erro também maior. A diretriz número 2. Minimize os caminhos. Um número alto de caminhos torna mais difícil entender o modelo. Além disso, o número de erros sintáticos em um modelo parece fortemente correlacionado ao uso de elementos do modelo com um número elevado de caminhos. 3. Use um evento inicial e um final. Estudos empíricos estabeleceram que o número de eventos iniciais e finais, essa quantidade de eventos iniciais e finais, está diretamente relacionado com o aumento da probabilidade de erro. Os modelos que satisfazem esse requisito de um evento inicial e um final são mais fáceis de entender e permitem todos os tipos de análise formal. Diretriz 4. O modelo deve ser tão estruturado quanto possível. O modelo de processo é estruturado se cada gateway de divisão corresponder a um respectivo gateway de junção do mesmo tipo. Vocês viram o problema de sintaxe no início da aula. Então, modelos não estruturados não só são mais propensos a incluir erros, como as pessoas também tendem a compreendê-los com maior dificuldade, né? A diretriz número 5 é para evitar os gateways OR. Os modelos que possuem apenas gateways AND ou XOR, ou exclusivo, são menos propensos a erros. Esse achado empírico está aparentemente relacionado ao fato de que as combinações de opções representadas por uma divisão OR são mais difíceis de entender do que o comportamento capturado ou por AND, onde expressa obrigatoriamente o paralelismo, ou por XOR, onde obrigatoriamente exclui-se, ou seja, só um caminho é válido. Diretriz 6. Use rótulos de atividade no formato verbo-objeto. Isso já virou, na literatura comum de modelagem, um padrão de design. Uma exploração de estilos de rotulagem, de nomes para rótulos, usados em modelos de processo, revela a existência de uma série de estilos mais populares, são os padrões, né? As pessoas consideram o estilo verbo-objeto. Como é que é verbo-objeto? Verbo em um objeto, como informar o solicitante, como significativamente menos ambíguo e mais útil. E a última diretriz decompõe um modelo se ele tiver mais de 30 elementos. Isso relaciona-se, claro, a G1. Lembra-se de ele não ser muito grande? Pela correlação que existe entre tamanho e erros. Para modelos com mais de 30 elementos, a probabilidade de erro tende a subir de forma acentuada. Por exemplo, como eu posso fazer isso? Se eu tenho grandes componentes que têm uma única entrada e uma única saída neste modelo, eles podem ser substituídos por um subprocesso que vai ser modelado em separado. Eu coloco um componente como um subprocesso para substituir esses grandes componentes, passando a modelar ele à parte. Para terminarmos essa aula, vamos fazer o nosso último exercício. A figura a seguir, que apresentarei, mostra uma versão simplificada de um modelo de processo de tratamento de reclamações. Uma reclamação é desencadeada por um telefonema de um cliente. É decidido se essa queixa pode ser tratada ou deve ser encaminhada para uma parte interna ou externa. Um encaminhamento externo leva a uma confirmação por telefone para essa parte externa. Já no encaminhamento interno, a reclamação é adicionada à agenda do incidente. Se nenhum encaminhamento for necessário, uma análise de queixa é conduzida e o reclamante é contactado. Em ambos os casos, a queixa é arquivada e o caso está encerrado. Então, vejo aqui o modelo. Está ali o registro de chamada, 3 caminhos, sendo feita a análise de reclamação, contactar o reclamante, sistema, fechar. Outro caminho, encaminhamento externo, outro caminho, encaminhamento interno. E aí vejam que tem vários gateways aí no meio, e assim está desenhado inicialmente
esse processo. Com base na descrição do slide anterior e nessa figura, gostaria que vocês revisitassem as diretrizes da C7PMG, apontando para uma possível melhoria. Remodele o processo com base nessas observações. Bem, agora nós ficamos por aqui, terminamos a nossa aula e relembrando que nós apresentamos 3 aspectos da garantia da qualidade do modelo, né? Que começamos com a qualidade, o aspecto da qualidade sintática, depois a qualidade semântica e a qualidade pragmática. E vimos que o tipo de análise de cada uma dessas qualidades é diferente. Então, eu convido a vocês a fazer esse último exercício, que trata mais de uma verificação de qualidade do modelo com base em diretrizes, que podem nos ajudar no futuro a melhorar os nossos modelos. E nos vemos em outras aulas futuras.